Thunderbolts. Há muitos anos já rolavam uns rumores aí de que a Marvel estaria desenvolvendo um filme de uma equipe dos quadrinhos chamada Thunderbolts, que no caso era um grupo formado por anti-heróis e até vilões, e recebiam esse nome por conta do Thaddeus Thunderbolt Ross, o General Ross lá que viria a se tornar o Hulk vermelho. E eu lembro que eu tava lá vivendo minha vida tranquilamente quando numa noite eu vejo a notícia de que a Marvel havia oficialmente anunciado um filme da equipe, e apresentando uma arte conceitual com os personagens do filme, que são tanto longe do que é nos quadrinhos, mas ainda fazia bastante sentido com o MCU. Nessa imagem aí a gente tem altos personagens secundários. E é isso. É tipo as Lendas do Amanhã lá da CW, tá ligado? Que juntava altos coadjuvantes das séries do Flash e do Arqueiro Verde e fazia algo com eles. Aqui basicamente a Marvel pega uns personagens aí que estavam sem rumo, vagando pelo planeta aí, e dá um filme pra eles só pra não ficar feio ter tanto personagem por aí sem utilização, tá ligado? E antes eu não tava animado com os rumores, mas quando eu vi essa arte eu já fiquei bem interessado. E anos depois agora o filme tá passando nos cinemas aí e é um sucesso. Na real não tem informações das bilheterias no momento que eu escrevo isso aqui, mas parece que as previsões estão boas. Porque o filme tá sendo muito bem aceito, cê é louco. A crítica deu uma nota muito boa e o público tá recebendo bem demais esse filme. O que eu sempre confiei que fosse acontecer porque eu sempre acreditei no potencial desse filme. E eu gostei pra caramba dos trailers também. Mas meio que ninguém tava dando bola pra esse filme, né? São personagens secundários e um filme visualmente menor e meio uma saga grande. Na teoria não era pra ser um filme importante e por isso não tem tanta expectativa. E como ninguém esperava porra nenhuma, todo mundo se surpreendeu porque realmente é um filme da hora demais. Vamos falar um pouco sobre ele. Não sei quando esse vídeo aqui sai, espero que seja rápido. Vamos lá, eu tava esperando um filme simples. E ele é um filme simples. Eu gostei muito dos trailers. E com eles eu consegui desenhar o filme todo na minha cabeça. Porque realmente não é um filme com um plot muito complicado nem nada. O charme dele tá em outra coisa além de um roteiro com reviravolta. E mesmo com o filme projetado todo na minha cabeça já, eu ainda gostei muito do andamento das coisas e eu consegui me surpreender bastante até. Por exemplo, os trailers davam a entender que a Valentia era a chefona por trás da equipe, que não é verdade. Ela é o mais próximo que tem de um vilão do filme, na real. Não é um filme que tem um vilãozão assim, já já eu falo disso. E tem a revelação do final do filme, né, que fala sobre o nome da equipe, que eu já vou comentar. Vamos falar dos personagens. Eles são o ponto mais alto do filme, tá? Indiscutivelmente. É porque é um filme sobre esses personagens e os seus defeitos. É um filme interno, ele fala sobre saúde mental e sobre propósito, essas coisas. Cada personagem tá passando por seus próprios conflitos pessoais e acabam se encontrando tudo aqui no meio dessa bagunça. Infelizmente o filme não consegue aprofundar todos, o que pode até deixar mais foda-se pra alguns do que pra outros. Mas ele ainda faz um trabalho legal. O geral aqui é cheio de trauma nessa porra. E esse é o núcleo do filme. E o que faz esse núcleo funcionar é o tal do Bob, que é o Sentinela. Os poderes dele que fazem isso porque eles afetam as pessoas e fazem essas pessoas revisitarem momentos ruins e traumáticos e tudo mais. Isso faz com que a Helena crie empatia por ele e eles desenvolvem ali uma amizade. Ele consegue fazer isso com toda a equipe, na verdade, ao decorrer do filme. É mais difícil que o Joe Walker, porque ele é um babaca, né? Mas aqui ele tá um babaca carismático, pelo menos. Tem uma cena que eu achei muito boa, que enquanto ele tava tendo esse flashback triste dele, o corpo dele tá muito pouco de ser jogado num vão de um elevador bem alto. Essa é só uma das coisas sutis que tem pelo filme todo sobre o estado mental que esses manos estão. E esses moleques trabalhando juntos são bons demais. Todos eles têm uma química muito da hora. Eles ficam o tempo todo se indicando e se xingando, porque afinal de contas ninguém queria estar ali, né? É a famosa equipe disfuncional que a gente tanto conhece. A Helena é a protagonista disparada. O filme é mais sobre ela do que sobre os outros, o que pode ser um tanto defeituoso em um filme de equipe. Mas ela acaba tomando mais brilho pra ela e deixando os outros um tantinho apagados. O Joe Walker também tá bem legal. Ele tem toda aquela questão dele ter sido fodão a vida inteira, mas que ele não soube lidar com isso. Tomou as decisões erradas e agora tá no fundo do poço. E grande parte dessa história a gente viu lá na série do Falcão e Soldado Invernal. E o Guardião Vermelho, apesar de 90% do tempo ser um alívio cômico, ele ainda é muito bem escrito porque ele tem uma vida frustrada. Ele sente saudades do tempo de glória dele, onde ele era amado e exaltado. E ele também sente que a filha dele tá se afundando e apagando seu brilho, assim como é dito no filme. E ele tá lá encorajando ela, o que é muito legal. O Buck eu senti que podiam ter dado um destaque um pouquinho maior pra ele, porque eu gosto bastante do personagem, mas eu entendo que ele já foi um personagem que foi muito utilizado e que, na verdade, se você olhar o arco dele através do Semi, ele já tá concluído, né? Ele já até se conciliou com seu passado e tal, mas trouxeram ele de volta, porque afinal de contas ele é um personagem que combina demais com o tema do filme. Infelizmente ele não é muito explorado internamente aqui, porque isso já foi feito outras vezes, mas eu acho que dava pra fazer alguma coisinha aqui. Ainda assim ele tá muito show. Chegamos na Fantasma, que é a Thunderbolt mais apagada de longe. Ela só apareceu no filme do Homem-Formiga 2 lá, que mesmo sendo um bom filme, ainda é um dos mais esquecidos da Marvel, né? Então ninguém liga muito pra ela. Mas lá estava ela na arte de divulgação do filme. E aqui ela não tem muito destaque não. A gente sabe do passado triste dela, foi evidenciado em alguns diálogos, mas ela não tem muitas cenas de destaque. E ela é de longe o personagem que o público vai se importar menos. O que é paia, porque ela é a única que tem poderzinho diferente ali. E tem a treinadora, né? Ou melhor, não tem. Essa daí foi trazida só pra não deixar pontas soltas de Viúva Negra por aí. Porque ela durou menos do que eu achei que ia durar. Todo mundo já sabia que ela ia morrer, né? Vamos concordar. Tava óbvio até na divulgação do filme. Mas ela não durou nem até o final do primeiro embate. É 2 takes e um tiro na testa e acabou.
E sinceramente foda-se, eu acho até engraçado pelo tanto que eu não me importo com ela nesse universo. E por fim tem o Sentinela. Ele é a grande metáfora do filme, porque o maluco tem uma segunda personalidade que é basicamente a personificação da depressão e dos traumas dele. Tanto que a luta final da equipe não é nem algo na cidade, superpoderes e tal. Porra nenhuma. É literalmente uma batalha interna. Os Thunderbolts ajudando uns aos outros e ao Bob a não ser consumido pelo seu lado sombrio. Muito foda. Fora que ele é um personagem muito interessante, porque a gente vai descobrindo que ele era um moleque viciado, depois é revelado que ele tinha mó pai abusivo, e essas coisas deixam o personagem e os poderes dele bem mais profundos. E entra aqui esse Vácuo, que é a segunda personalidade sombria do Bob, que acaba sendo o grande desafio do filme. O Vácuo conversa com esse papo de vazio interno que é trabalhado no filme todo, e é a personificação disso. E se conecta com geral ali. Tipo, a Helena já no começo do filme já tá falando que não tem propósito e tal. E o Walker mesmo tá com a vida tão na merda que tudo que ele faz é ir de missão em missão pra não ter que parar e lidar com isso. Então o Vácuo realmente é muito interessante e legal de ver ele funcionando no filme. Mas não chega a ser o vilão de fato. O máximo que temos disso é a Valentia. Que na verdade não é alguém com plano super maléfico. Mais ou menos, né? A parada dela é que ela tá se esquivando de umas investigações ali, e ela acaba pegando o Bob pra manipular ele e torná-lo o maior super-herói de todos nesse período sem Vingadores. Tanto que na tentativa de criar o super-herói que fosse mais bem aceito possível pelo povo, ela deixa o maluco até loiro. E bota uma roupinha amarela nele e um asset pro maluco ter a maior cara de super-herói possível. Só que isso dá ruim rapidinho porque o Sentinela rapidamente se pergunta por que ele deve obedecer ela. E aí foi tudo pro caralho. E agora eu quero falar da coisa que eu mais gostei do filme, que é o finalzinho dele. Depois da treta tá resolvida, os Thunderbolts vão lá cobrar a Val na porrada. Só que ela puxa toda uma coletiva de imprensa em 2 segundos, pega o microfone e fala que aquela galerinha que salvou o dia foi juntada por ela, e agora eles são a porra dos Novos Vingadores. E aí nos créditos o nome do filme muda justamente pra Novos Vingadores. Muito foda, cara. Já até tinha especulação disso, mas era mais puxado pro lado dos Vingadores Sombrios. Tudo isso motivado pelo asterisco no título, que pra esconder o plot do filme, agiam como se fosse só uma piada deles não decidirem o nome do grupo ainda. E acabou que era isso mesmo, só que os manos se tornaram os Novos Vingadores, assim do nada. E nos créditos tem outras manchetes no jornal do povo falando que não confia tanto neles assim, o que é bem compreensível. A cena pós-crédito que interessa se passa 14 meses depois, ou seja, justamente quando vai se passar o novo filme dos Vingadores. E o que vai acontecer lá é que vai ter Vingadores contra Novos Vingadores, já que o Sam Wilson tá juntando outro time de Vingadores próprios, e parece que ele e o Buck se desentenderam, então parece que a gente vai ter uma Guerra Civil 2 ali, ao mesmo tempo que a gente tem o Quarteto Fantástico chegando nesse universo, como o pós-crédito mostra. E de acordo com o elenco revelado até então, os X-Men estão vindo aí também, e ainda tem o Doutor Destino pra ser introduzido, ou seja, o próximo filme vai ser bagunça demais. Tem que torcer muito pra esse filme dar certo. Visualmente o filme pode não parecer atrativo pra muita gente não, porque ele tem esse visual cinza, tá ligado? A coisa mais colorida nesse filme é o traje do Guardião Vermelho e o do Sentinela, que nem aparece muito. Essa era uma das críticas do filme antes dele ser lançado, né? Mas depois de assistir eu até sinto que foi tudo pra fazer uma ligação ali com o tema do filme. Era aquela metáfora com o vazio e depressão e tal. Então acaba funcionando bem. Eu acho que é isso, né? Não tem tanto mais do que eu queria comentar por hora. O charme do filme realmente são os personagens, como eles funcionam entre si e toda essa linguagem profunda que o filme traz. Todos esses pontos são muito legais e o plotzinho no final me deixou muito animado, na moral. Fazia tempo que eu não me animava assim com o futuro da Marvel, porque os últimos filmes ou foram mais isolados ou não apontavam essas coisas pro futuro. E se tudo der certo e não ficar rolando adiamento, ano que vem vamos tá aí assistindo o novo Vingadores. Tomara que não é dia que nem Aranhaverso, né? Pra mim, esse é o lugar. Alô? Não posso falar agora. Tô tentando resgatar uma preguiça morta. Eles estão me seguindo. Eu sei, eles acham que eu sou louco. Não, tudo bem, a gente tá entrando no abismo da morte. O sinal tá falhando. Tá, eu também te amo. Ô, meu amorzinho, eu também te amo. Beijinho, beijinho. Tá legal, sigam-me. Você vai ficar assim em 3 semanas.